de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o
Coragem, meu irmão, olhe pra você, encontre seu caminho, viva sua vida, ame seu irmão. Fé no amanhã, pois a paz irá reinar, um mundo melhor virá, disse o nosso Mestre Jesus. Olhe para o alto, veja como reluz aquela estrela, veja o sol a brilhar, as flores se abrindo, uma criança sorrindo e os pássaros a cantar. Vem, me dê a mão, caminhemos juntos sem medo. O Evangelho é nossa luz, um lume que conduz ao caminho a seguir. Unamos os corações e juntos vamos ver um mundo novo crescer, para aqueles que sabem ter a esperança de um cristão. A esperança de um cristão. Não se desanime, cante uma canção. Lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Quando uma dorzinha danada lhe doer e bem lá no fundo lhe fizer sofrer, lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Ponha um sorriso bonito no seu rosto, deixe que as lágrimas lavem seu desgosto. Lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. A paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor.
paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, Pro mundo novo, paz pela paz, a esperança, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar, de te amar, paz pela paz. Queridos irmãos, muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de reflexão, de estudo em torno da doutrina e dos ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. Hoje, dando sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos estudar o item 8 do capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Antes, porém, vamos proferir a nossa prece. Vamos todos acerenar os nossos corações, mentalizar Jesus ao nosso lado, Jesus, nosso irmão maior, e pedir a todos que nos auxiliem com boas vibrações para que possamos atingir os nossos objetivos da noite de hoje, que é levar a palavra de Jesus através da ótica da doutrina espírita. Doutrina essa que nos proporciona esclarecimentos, conforto, consolo em todos os momentos da nossa vida. Que Deus, nosso Pai Criador, nos envolva a todos nessa noite, abençoando-nos, bem como a nossa família, e que possamos, todos unidos, vivenciar mais uma vez os ensinos de Jesus. Que a paz de Deus esteja em todos os corações, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Queremos lembrar aos irmãos para colocarem um recipiente com água para que ela seja magnetizada ao final da nossa palestra. Lembrando que, ao final da mesma, nós teremos o passe, que é nesse momento em que a água será fluidificada. Então, vamos ao nosso estudo da noite de hoje. Vejamos algumas máximas contidas nesse capítulo. Nós temos aqui duas máximas de Jesus através do Evangelho de Mateus. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, nesse capítulo, Bem-aventurados os brandos e os pacíficos, vimos que se trata de uma bem-aventurança, onde Jesus nos convida
a sermos mansos, a sermos pacíficos. E o que realmente Jesus quis nos passar com essas palavras? O que nós devemos entender com essas palavras de Jesus? Bem-aventurados, quer dizer, venturosos, felizes, aqueles que cultivam a brandura e promovem a paz. Então, ser manso não significa ser omisso ou covarde, mas um crente na bondade de Deus, mesmo quando a alma vive imersa no sofrimento, pois sabe que está na terra e como conquistar a sua evolução. Entendendo que o nosso planeta Terra é um planeta de provas e expiações. O que quer dizer isto? É que aqui habitam espíritos imperfeitos, a caminho da perfeição. Mas é um planeta onde predomina a violência, a dor, o sofrimento. E então, com essas palavras, Jesus nos convida a cultivarmos a paz, a brandura, porque através dessas virtudes é que vamos conquistar a nossa evolução. Quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, o estado da Terra será tal segundo a lei de progresso. E conforme promessa de Jesus, ela tornar-se-á um mundo feliz pela exclusão dos maus. Alguém, certa vez, perguntou aos espíritos por que aqui predominam, os maus sempre vencem. Então, uma das respostas foi essa: é pela omissão dos bons, né, que às vezes não tomam atitude na hora certa. A omissão dos bons faz com que os maus, a atitude dos maus prevaleça. Mas, como nós dissemos anteriormente, trata-se de um planeta ainda muito carente de boas atitudes, um planeta carente de amor, carente das palavras de Jesus possam acontecer, possam ser vivenciadas em todos os corações. E os pacíficos são reconhecidos como filhos de Deus, porque obedecem à lei da fraternidade, obedecem à lei do amor. Então, esses são os pacíficos, que cultivam a fraternidade, o amor, as boas relações, as virtudes, como a caridade, a gentileza, o perdão, são virtudes que nos fazem ser reconhecidos como filhos de Deus. Sabendo que somos todos irmãos, filhos de um único Pai, tratam a todos com brandura, com moderação, com mansuetude, com afabilidade e paciência. Então, são virtudes nada fáceis, mas que está à nossa altura vivenciá-las no nosso dia a dia. Então, analisando alguns aspectos, a humanidade está melhorando gradativamente. Muitos contestam essa afirmativa. Acham que cada vez estamos pior. A humanidade está pior, está mais violenta, mais desumana, menos fraterna. Só que a violência sempre existiu aqui na Terra. Se consultarmos os livros de história geral, vamos nos deparar com muita violência, guerras, torturas, escravidão, subjugação e extermínio de povos. Então,
ela sempre existiu. Então, a Terra sempre teve carência das virtudes humanas e a violência, ela sempre existiu. E vamos ver que ela tem melhorado, sim. Por quê? Nós, através de uma única geração, nós às vezes não percebemos, mas quando a gente volve o nosso olhar, lá atrás, a gente vê que muita coisa melhorou, sim. Então, diante da escala de violência, dá para acreditar que a Terra está evoluindo para melhor? Sim. Está melhorando, sim. A passos bem lentos, né? Porque a nossa evolução não acontece da noite para o dia. É passos bem lentos, mas ela vai acontecendo. Hoje, as pessoas vão aos estádios para assistir competições esportivas, mas antigamente reuniam-se nos espetáculos circenses para aplaudir os leões devorarem seus irmãos cristãos. Então, a gente viu isso muito no passado, né? Que a plebe, como se dizia lá em Roma, bastavam duas coisas para diverti-la: pão e circo. E o que acontecia nos circos? As pessoas eram trucidadas, eram devoradas pelos leões famintos. Era um espetáculo deprimente, horrível, né? Hoje, pelo que nós podemos ver aqui, na primeira estampa, na primeira foto, nós vimos também que os estádios continuam lotados. As pessoas vão assistir competições esportivas. É bem verdade que acontecem muitos episódios aí também de violência, mas nem se compara ao que assistimos na antiguidade. Não temos o milagre das transformações repentinas que acontecem de uma hora para outra. A humanidade progride, sim, pouco a pouco, pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. As coisas vão abrandando, as pessoas começam a olhar umas para as outras e os costumes vão ficando mais brandos, mais fraternos. E aqui eu faço uma parte comentando que na academia, onde a gente faz os nossos exercícios, existe na entrada uma vasilhazinha cheia de ração e do outro lado uma vasilha com água limpa. E os animais, especialmente os cães, vão ali comer, beber, uns fiquem ali, por ali, aproveitando o ar-condicionado, o frescor da academia. E eu penso, quando é que eu poderia imaginar que eu veria uma coisa dessa? E eu, em momento algum, vi alguém maltratando esses animais. Continuando, então, como vimos, o nosso assunto de hoje é o item 8, que fala sobre obediência e resignação. E essa mensagem que fala sobre obediência e resignação é o item 8, que está lá na parte onde os espíritos vêm colaborar com Kardec, enviando as suas mensagens. E, especialmente, essa mensagem, obediência e resignação, é uma mensagem de Lázaro, é uma mensagem do Espírito Lázaro. E aqui queremos fazer uma parte explicando quem foi Lázaro, quem é esse Espírito Lázaro. Então, Lázaro é um espírito amigo, né? Um espírito de alta envergadura, que ele vai falar aqui sobre a obediência e resignação. Então, quem foi Lázaro?
Lázaro era aquele personagem que Jesus frequentava a sua casa, né, lá em Betânia, junto com as irmãs Marta e Maria. E era como um segundo lar de Jesus, nas suas andanças, né, pelas vilas, pelas aldeias, pelos povoados. Era como se fosse uma segunda casa. E quando ele passava por Betânia, ele se hospedava, né, na casa dos irmãos. Então, esse espírito, quando ele passou por aquele processo de catalepsia, que foi dado como morto, né? Aquele catalepsia é o que nós chamamos hoje de morte aparente, né? Então, foram atrás de Jesus, porque acreditavam que Lázaro estava morto. Foram atrás de Jesus para que ele pudesse ver Lázaro, né? E quando Jesus chega, as irmãs de Lázaro o recebem e diz: olha, aquele coração que você amava tanto morreu. E Jesus então diz: não, ele vive, ele está dormindo. Então, Jesus pediu que o levassem até o sepulcro, onde foi sepultado Lázaro. E Jesus, então, chega nas proximidades, ali na portinha do sepulcro, e diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro, então, devagarinho vai saindo e diz: Senhor, eis-me aqui. Então, esse espírito, esse episódio muito conhecido por todos, esse espírito Lázaro foi convidado, né, pela falange do Espírito de Verdade para que ele viesse nos passar essa lição, essa mensagem. Então, a obediência e a resignação. Os homens, erroneamente, confundem essas duas virtudes com a negação do sentimento e da vontade. Como assim? Então, muitos acham que a pessoa que é obediente, que é resignada, é porque ela não tem sentimento, ela não tem vontade, ela é passiva demais. Então, acham que a pessoa não reage com nada, né? A pessoa está sempre ali, né? Sem reação nenhuma. Mas não é bem assim. Ao contrário, quando nos mostramos obedientes às leis divinas e resignados diante de nossas provas, nós estamos, sim, impondo o nosso parecer, o nosso sentimento de amor a Deus, a quem nós devemos prestar contas. Então, esse sentimento de obediência, de resignação às leis divinas, nos mostra, sim, que não somos meros fantoches, que não temos sangue de barata. Não é bem assim. Nós temos, sim, o dever, conhecemos o nosso dever, a nossa posição de cristãos em obedecer às leis divinas. E a obediência e a resignação são forças ativas, muito ativas, porque elas suportam o peso das provas que a rebeldia insensata deixa pelo caminho. Então, o que quer dizer isso? Que a obediência e a resignação são forças muito atuantes, muito ativas, porque a pessoa que é obediente, resignada, ela suporta com paciência, com amor, o peso, né, das provas, a dor, muitas vezes, a dor que essas provas impõem às pessoas, mas que ela vai superando e deixando pelo caminho essas tribulações, esses sacrifícios que ela faz para ser obediente e resignada. Então, Lázaro diz: felizes, porém, os brandos, os mansos, porque darão ouvido dócil aos ensinamentos. Então, ouvido dócil
aos ensinamentos. É aquela terra fértil que está aguardando ser semeada, né? Aguardando as sementes do amor, da fraternidade, da paciência, do perdão. Então, são pessoas mais felizes. O que Lázaro quis dizer com a obediência é o consentimento da razão. Então, ele quis dizer que a obediência é o cumprimento, é o consentimento da razão, porque é quando cumprimos a lei de Deus, obedecemos a lei de Deus, né? Todos nós em sociedade, nós temos que obedecer. Enquanto cidadãos, nós temos as nossas leis também, as leis humanas, né? A que devemos obediência. Então, a gente deve obediência aos pais, começa com obediência aos pais, aos professores, aos chefes e aos superiores. E a quem servimos, né? Devemos respeito e, acima de tudo, observar essas leis humanas. Assim também acontece com as leis divinas. Nós devemos obediência, respeito às leis divinas, como devemos obediência às coisas do mundo. Da mesma forma, devemos às leis de Deus, que são eternas, que são imutáveis. Então, a resignação é um sentimento que consiste em aceitar as diferenças e os sofrimentos, aceitar as dificuldades e os sofrimentos da vida que não se pode mudar. Então, nós devemos aceitar e sermos resignados com aquilo que não podemos mudar, né? Então, as dificuldades, o sofrimento, as tribulações, a dor vem para todos. Depende de nós a nossa postura diante desses percalços que a vida nos impõe. Então, pelo estudo do Evangelho e pela prática do mesmo, vamos ficando mais obedientes ao Pai. Vamos ficando mais mansos e, consequentemente, mais felizes, porque esperamos em Deus a recompensa em dias melhores. Então, a obediência é um desafio para todos, né? Buscar a Deus nas dificuldades, pedir força, entendimento e compreensão para passar pelas provas da vida da melhor maneira possível. É em Deus que recorremos para que possamos passar por essas provas da maneira mais feliz possível, né? Então, encontramos em Jesus um exemplo vivo de obediência e resignação. Ele resume muito bem a questão da obediência e da resignação. Ele era a obediência e a resignação em pessoa, né? É um desafio para todos nós, né? Obedecermos às leis, obedecer às leis de Deus. O que Lázaro quis dizer com a resignação é o consentimento do coração. Então, são os bons sentimentos que alimentamos em nosso coração. Bom sentimento, por isso que diz o consentimento do coração, porque são eles que nos mantêm, os bons sentimentos que nos mantêm resignados. E devemos alimentá-los com o quê? Com boas atitudes, né? Com compreensão, com a caridade, com amor ao próximo. Esses bons sentimentos que alimentam a nossa resignação. Nós vamos nos tornando cada vez mais fortalecidos no bem. E a obediência e a resignação possuem também alguns princípios que vamos ver aqui.
fazer aos outros somente aquilo que queremos para nós. Esse é um postulado interessante quando a gente questiona se alguma coisa é certo ou não. Então, lembrar sempre que devemos fazer aos outros somente aquilo que queremos para nós. E lá em Mateus ele diz: tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Palavras de Jesus. O segundo princípio é amar aos inimigos. E também, outra vez, em Mateus está escrito: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso na lei de Moisés, né? Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, Jesus dizendo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Vejamos o terceiro princípio, caridade desinteressada. Continuando com Mateus, por isso, quando deres esmola, não te ponhas a trombetear em público, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, com o propósito de ser glorificados pelos homens. Então, Jesus já dizia que aquele que se põe a ser visto pelos outros, quando faz a sua caridade, dá a sua esmola, ele já recebeu aqui a sua recompensa. Quarto princípio, oferecer a outra face. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Antes, àquele que te fere na face direita, oferece-lhe também a esquerda. E àquele que quer pleitear contigo, para tomar-te a túnica, deixa-lhe também o manto. E se alguém te obriga a andar 1 milha, caminha com ela 2 milhas. Também em Mateus. E, por último, temos o perdão incondicional. Também em Mateus, quando Jesus diz: então Pedro, chegando-se a ele, perguntou-lhes: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E acrescentamos aqui cada ofensa, né? Porque quando formos fazer matematicamente essa conta, então nós temos que 490, dá 490 vezes, mas não é bem isso, né? É cada ofensa. Então, devemos perdoar sempre, sempre. E, continuando, de que modo Jesus exemplificou a obediência e a resignação? Como que ele deu o exemplo dessas duas virtudes? Ele deu o seu exemplo cumprindo a vontade de Deus junto a nós. Jesus sabia, sim, da sua missão aqui no nosso planeta. Aceitou a missão, a incumbência e cumpriu a vontade de Deus, compreendendo a nossa fraqueza e sofrendo pacientemente as nossas faltas, perdoando-nos. Então, Jesus sempre nos perdoou. Na hora máxima do seu sofrimento, lá no Calvário, ele diz: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, é o amor puro, né? Com muita paciência, Jesus sempre nos perdoava.
E temos aqui alguns exemplos harmônicos, né, de espíritos que cultivaram a paciência, que cultivaram o perdão, que deram o exemplo a toda a humanidade. Então, vimos ali, em primeiro lugar, Mahatma Gandhi, o indiano que sempre pregou a paz, a benevolência, o perdão. Então, ele ensinava ao povo da Índia como reagir às ofensas, às violências do país que os dominava, reagindo com a paz, com a brandura. Depois temos Chico Xavier também, o nosso grande Chico, que deu exemplo a vida toda de paciência, primeiro para com ele mesmo, né? Porque ele muito cedo começou a trabalhar, ele era o sustentáculo da família, então ele também perdeu a sua saúde muito cedo, mas jamais lamentou, murmurou, lastimou, não foi um espírito revoltado. Muito pelo contrário, ele sempre, sempre era muito grato a Deus. Depois temos a irmã Dulce também, que deu o seu exemplo a toda a humanidade, cuidando pacientemente daqueles mais carentes, dos pobres, dos desvalidos, né? Curando, pensando as suas feridas, alimentando-os. Então, a sua romagem aqui no nosso planeta foi de muito amor, de muita fraternidade, de muita caridade. E, finalmente, outro exemplo, nós temos inúmeros, mas destacamos apenas alguns, nós temos o grande Francisco de Assis, né, que era um rapaz de família de muitas posses, que em um momento da vida dele, ele abdicou de tudo aquilo, de toda a riqueza, e fez o seu voto de pobreza, né? Andando pelo mundo, pregando, amando a todos, seres humanos e também aos animais. E, para a nossa reflexão da noite de hoje, nós deixamos essa mensagem de Marco Prisco, contida lá no livro Luz Viva, número 23. Ninguém ascende no rumo de Deus sem o esforço sacrificial de si mesmo. A marcha evolutiva é de todos, mas a opção da estrada é de cada um. Uma grande verdade, né, meus irmãos? Ninguém, quando deseja caminhar rumo a Deus, rumo ao reino de Deus, deve estar consciente que essa caminhada não existe sem o esforço, sem o nosso sacrifício, sem a nossa parcela de sacrifício, de esforço, de tribulações, de sofrimentos, mas essa marcha, essa caminhada evolutiva pertence a todos nós, está disponível para todos nós, de uma maneira ou de outra. E aqui ele fala, mas a escolha da estrada é uma opção de cada um. Como é que nós vamos chegar lá? Que caminho nós vamos tomar para chegarmos a Deus, para chegarmos ao reino de Deus? Então, a estrada é a nossa postura, a nossa atitude, a nossa vivência para chegarmos até lá. Temos a certeza que deve ser a certeza, a vivência no bem, sempre cultivando as virtudes, o bom entendimento, a fraternidade, a bondade, a misericórdia para com o nosso próximo. Não há outra opção, não há outra saída. E aqui, então, nós nos despedimos
desejando uma ótima noite, uma ótima semana para todos. E convidamos para estarmos aqui na próxima semana, querendo Deus. Boa noite a todos. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor.
que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.